Saudações tenísticas, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do GTO Tênis na área. E hoje nós vamos falar de Jo-Wilfried Tsonga. Tsonga, essa semana, no caso hoje, ele se despediu das quadras de tênis. Pois é, aposentou a raquete. Pois é, hoje num jogo de Roland Garros, jogou contra o Casper Ruud e se despediu das quadras com muita emoção nas quadras central de Roland Garros, a Philippe Chatrier, tá bom? Então nesse vídeo de hoje nós vamos trazer um pouquinho dos números, da trajetória desse francês que foi um grande jogador, muito carismático e que trouxe muitos espetáculos para nós que gostamos muito de tênis, tá? Grandes jogos, grandes apresentações e grandes campeonatos também, tá bom? Então, nós vamos trazer aí quando que ele começou, né? Da onde que ele é, sua altura, seus títulos, seus números, né? E também um pouquinho da sua aposentadoria no dia de hoje, tá bom? Segue no vídeo e veja um pouco mais sobre o francês Tsonga. Jo-Wilfried Tsonga, muito bem, excelente jogador francês que hoje se despediu do tênis mundial em Roland Garros, né? O Tsonga que sempre defendeu, ele é francês, né? Sempre defendeu as cores da França, sempre foi um excelente jogador, né? Teve 18 anos de profissão aí, né? Ele é profissional desde 2004, né? Jo-Wilfried Tsonga, francês de Le Mans, nascido em 17 de abril de 1985. Hoje ele tem 37 anos. Altura de 1,88 m, 91 quilos. 18 anos de ATP profissional. Ele ganhou por volta de 22.458.018 dólares com premiações de torneio. Na simples, o Tsonga ele ganhou 18 títulos de ATP, sendo que 2 deles foi 2 Masters 1000, um em Paris 2008 e um do Canadá, né, o Master 1000 do Canadá em 2014, de Toronto. Chegou a número 5 do ranking de ATP em fevereiro de 2012 e ao decorrer da sua carreira ele conseguiu 467 vitórias e 236 derrotas em toda a sua carreira tenística. O Tsonga, o desempenho dele, os melhores desempenhos dele nos Grandes Slams foi o seguinte, ó, no Australian Open ele fez uma final incrível contra o Djokovic em 2008. Foi um dos primeiros Grandes Slams do sérvio, né? Foi a melhor performance dele em Grand Slam, foi a final em 2008. Roland Garros ele chegou em 2 semifinais, em 2013 e 2015. E em Wimbledon ele chegou em 2 anos seguidos na semifinal, 2011 e 2012. E o mais longe que ele chegou do US Open, o 4º Grand Slam do ano, foi quartas de finais em 2011, né? A final do Australian Open de 2008 foi para o Djokovic, que era na época, ele era o número 3 do mundo, né? O Federer era o número 1, Nadal era o número 2 e o Djokovic era o número 3. O placar da final foi 4-6, 6-4, 6-3 e 7-6. Né? Nesse torneio ele venceu nas semifinais o Rafael Nadal, né? Que na época era o número 2 do mundo. Né? O Nadal, o espanhol, ele estava numa fase incrível e o Tsonga passou ele e foi para a final contra o Djokovic. Em 2011, o outro grande momento do Tsonga foi quando ele chegou na final da ATP Finals, né? E ele perdeu para o Roger Federer por 2-1, arrancou um set do Federer. Foi 6-3 para o Federer o primeiro, aí ele ganhou do Federer 7-6 ou 8-6 no tie-break e o Federer 6-3 no terceiro set, vencendo o ATP Finals de 2011. Né? Nesse ano de 2011, ele chegou também na final do Master 1000 de Paris e perdeu para Federer novamente, tá bom? Como que é o Tsonga nas duplas?
ele ganhou 4 títulos nas duplas, né? E um deles um grandíssimo torneio que foi um Master 1000 de Xangai em 2009, ao lado do outro francês, que é o Julien Benneteau. Ele também foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, ao lado do Michel Laudrat. Acho que 2012 foi Pequim, né? Ou foi Londres? Não, foi Londres. Então, 2012 em Londres, na grama, né? Lembra? Que na Simples quem ganhou foi o Andy Murray. Ele ganhou ao lado do francês Michel Laudrat a medalha de prata. Eles perderam na final para os Estados Unidos, que era a dupla dos irmãos Bryan na época. Nas duplas, o Tsonga conseguiu 83 vitórias e 67 derrotas. O melhor ranking do Tsonga nas duplas foi número 33, em outubro de 2009. Olha aí o Michel Laudrat e o Tsonga em Londres, 2012. Bonito uniforme da França. O Tsonga, falando em França, o Tsonga também tem um espetacular título, que é eles foram campeões da Copa Davis pela França. Em 2017, eles venceram a Bélgica por 3-2. Eu lembro que o Tsonga ganhou do rapaz e perdeu pro Goffin, né? E aí foi decidido no último jogo. 3-2 sobre a Bélgica em 2017. O Tsonga foi conhecido, né, até o momento como um jogador que tinha um saque muito bom. E ele fazia um pouco, quando ele surgiu na época, né, quando ele surgiu bem assim para o circuito, ele sacava e voleava muito bem. Então ele tinha um big serve e um special volley, né, porque ele sacava super bem e já chegava para ganhar pontos no voleio no começo da carreira, né? E uma das curiosidades que eu tenho dele é que o Tsonga, em alguns momentos do jogo, né? O Tsonga sempre bate de backhand de duas mãos, mas em alguns momentos dos jogos ele surpreendia e usava uma mão só. E ele bate super bem também com o backhand de uma mão. E ele ficou muito famoso também por isso, né? Por ter essa habilidade de fazer os dois golpes com excelência. Claro que a maior parte do tempo ele bate o backhand de duas mãos. E hoje, dia 24 de maio de 2022, ele se despediu do esporte e nada melhor do que se despedir em casa, na França, no maior torneio que existe na França, que é Roland Garros. Ele perdeu para o Casper Ruud, né, por 3 sets a 1. Foi 6-7, ele ganhou o primeiro set do Casper Ruud por 7-6 e 10-8 no tie-break. Perdeu o segundo de 7-6, perdeu o terceiro de 6-2 e o último, quando o jogo estava 6-5 para o Casper Ruud, o Tsonga se machucou, ele sentiu uma dor muito forte no ombro e nas costas, né? Porque fazia um tempinho que ele não estava jogando torneios, né? Ele já tinha decidido que ia encerrar a carreira, então ele tinha diminuído muito. Acho que ele não participou de quase nenhum torneio desse ano. Então ele não estava com essa prática, né? O corpo dele sentiu diferença. Então ele sentiu dor pelo desgaste do jogo, ele foi um jogaço no seu ombro direito e ele não conseguiu ter a mesma performance. Mesmo assim, levou o jogo para o tie-break, só que no tie-break ele já não estava aguentando mais. Já tinha pedido ao fisioterapeuta para entrar em quadra. E aí o Casper Ruud fez 7-0 no tie-break e assim encerrando a carreira na Philippe Chatrier, né, em Paris, em Roland Garros. E por esse motivo ele recebeu da taça, igual a taça que o Gustavo Kirten recebeu quando encerrou a carreira também, quando foi a última participação dele em Roland Garros. Ele recebeu um troféu muito parecido com esse, que é uma honraria para todos os tenistas que ganham esse troféu, né? E esse é legal que veio com o nome do Tsonga, que é um tenista da casa, e quem entregou para ele foi o Gael Monfils. Muito legal que foi a família do Tsonga, foi vários tenistas que são parceiros dele, Richard Gasquet, foi o Per, vários tenistas, né? E um deles foi o Gael Monfils. Os treinadores que ajudaram ele o decorrer da carreira, o pessoal da Federação Francesa de Tênis, todos eles foram homenagear o francês Tsonga, né? O pai, a mãe, o irmão, né? A irmã, a esposa, aí tem as fotos, né, do dia.
foram prestigiar o seu querido Tsonga. O Tsonga, que é casado, tem 2 filhos, agora vai poder aproveitar muito bem a família. E aí essa é a imagem que a gente vai ter do Tsonga, sempre feliz, é um cara muito carismático, né? Ele ficou muito feliz quando Nadal, Djokovic, Federer e Andy Murray, né? Eles deram uma entrevista, passou no telão, dizendo coisas muito boas sobre ele, né? Que ele era um cara muito querido pelos jogadores e que ele era muito carismático, tá bom? Tsonga, um baita jogador que se despede aí do tênis. Muito obrigado, Tsonga, que você fez muito pelo tênis e nós temos que agradecer você também por ter a brilhante carreira e ter abrilhantado o nosso esporte durante todo esse tempo, tá bom? Muito obrigado e lá se vai mais um grande jogador para a aposentadoria. Agora a gente vai ver ele só se ele jogar, né? Nos Jogos das Lendas. Esse foi a despedida do francês Tsonga, né, pessoal? Que eu sempre gostei mais dele foi essa versatilidade com seu backhand, né? Ele é um cara que bate backhand com 2 mãos, mas em situações em que era propícia na jogada ali, ele soltava a mão esquerda e executava um espetacular backhand de uma mão que resolvia ali a situação para ele, né? Isso também facilitou ele ter ele tinha um bom slice de backhand, mas as grandes qualidades do Tsonga era realmente um saque muito potente. No começo de carreira ele tinha um saque tão bom e estrategicamente tão bem feito que ele já subia para a rede para matar o ponto rapidamente, né? E com o decorrer da carreira e questões físicas, isso mudou um pouco, apesar dele continuar tendo um bom saque e uma boa direita para atacar os adversários e um backhand consistente, ele ia menos para a rede, vamos supor assim, né? Mas era muito bom ver ele jogar. Eram grandes jogos contra os grandes jogadores de sua época. Ele fez grandes apresentações, ganhou do Federer, ganhou de Nadal, ganhou de Djokovic, ganhou de Murray, enfim, né? Não ganhou um Grand Slam porque pegou o Djokovic numa época em que ele já estava muito bem, né? Estava no comecinho de chegar ao topo de número 1 do mundo. Ele era número 3, mas era ali, ele estava caminhando já estava já criando uma rotina de estar sempre chegando em finais, semifinais de Grand Slam. Então, digamos que ele era mais experiente com a situação do que o Tsonga e levou vantagem na época, né? Mas o Tsonga mostrou-se um jogador incrível, ganhou Copa Davis, né? Junto com a França, né? Ganhou medalha de prata em Olimpíadas, né? E sempre foi um jogador muito querido pelos outros jogadores, pelo pessoal que envolve ali o vestiário do tênis. Então, nosso canal quis trazer uma homenagem a esse grande jogador no dia de hoje, no dia da despedida desse francês, né? Que é um boa praça e um bom jogador que fez assim muita alegria pra gente, principalmente para os franceses, tá bom? Então, aguarde aí os próximos episódios, continuem assistindo Roland Garros, que tá muito bacana. Já tem várias surpresas aí no torneio, várias zebras, né, principalmente no feminino. Mas isso a gente vai deixar pro próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. É outro naipe. Tchau!